E aí, pessoal? Tudo certo por aí? Ou o motor do seu carro já está fazendo aquele barulhinho de quem quer uma conversa séria com o seu cartão de crédito? Seja bem-vindo ao Auto Estratégico, o canal para ajudar o afegão médio do Brasil a não se ralar ou se ralar menos. Gostou dessa? Hoje, o assunto é dos motores que em 2026 viraram sinônimo de dor de cabeça. Não são carros ruins necessariamente. São motores que, na mão de quem não foi avisado, transformam sonho em conta de oficina parcelada em 12 vezes. E olha, antes que você pense, isso não é comigo, eram exatamente essas as palavras do dono antes de descobrir o problema. Então fica aqui, porque essa lista foi montada com base em relatos reais, recalls, fóruns e muito dado de mercado. Nada de achismo, nada de mimimi. Só informação estratégica para você decidir melhor. Agora vamos ao que interessa. Motor 1. Audi 1.4 TSI. O queridinho que guarda surpresa. Esse motor aqui foi vendido por anos como o futuro da motorização. Pequeno, eficiente, com mais cavalos do que o tamanho deixa imaginar. Equipou Golf, Jetta, Polo Highline, Audi A3. Parecia o pacote perfeito. E aí, depois de uns 70 mil, aquele barulhinho seco começa a aparecer. É o tensor da corrente de distribuição avisando que está na hora de uma visita ao mecânico. Visita essa que pode sair entre R$ 3.500 e R$ 6.000. Só de corrente, tensor e bomba d'água, que fica lá dentro presa junto. Tem inscrito do Auto Estratégico que falou: comprei o Golf achando que tinha o melhor motor do mundo. Aos 80 mil, aprendi o significado de distribuição hidráulica na prática. E pronto. O sonho virou oficina. Dica: se for comprar usado com esse motor, exige laudo completo e histórico de revisão. Corrente fora do prazo é bomba relógio disfarçada de economia. Motor 2. Ford EcoBoost 1.5. O superaquecimento que não deveria existir. Ford apostou alto nesse motor. 3 cilindros, turbo direto e prometendo eficiência de cidade europeia no asfalto brasileiro. O EcoBoost 1.5 equipou EcoSport, Focus e Edge por anos. No papel, bonito. Na prática, surgiu um problema que fez a Ford até lançar recall. O motor tem tendência a superaquecer. A junta do cabeçote agradece visitando o mecânico com uma conta de R$ 4.000 a R$ 8.000. Em algumas versões, o sistema de arrefecimento simplesmente não dá conta do recado em condições de trânsito pesado. Tipo, sabe, a realidade do Brasil inteiro. E aí vem o pior. Peça importada, demora, preço que faz a pessoa olhar para o mecânico e perguntar se não aceita um rim como entrada. Dica do Auto Estratégico: fuja de EcoBoost 1.5, usado sem revisão completa do arrefecimento. Se o dono anterior não se preocupou, o bolso vai ser seu. Motor 3. GM 1.0. Turbo 3 cilindros. O tremor que virou rotina. Esse aqui é o motor que está em todo canto hoje. Onix, Tracker, Montana. O 1.0 turbo de 3 cilindros da GM é o campeão de vendas de motor no Brasil. E aí fica a pergunta: campeão de vendas significa que é bom? Nem sempre. A vibração característica de 3 cilindros em marcha lenta já faz parte do vocabulário de mecânico. Vela que faz mau contato mais cedo do que deveria. Bobina que decide tirar férias antes do esperado. E o consumo de óleo que, dependendo do lote, surpreende o dono na hora errada. Tem inscrito que falou: meu Onix treme mais que candidato em debate ao vivo. O mecânico já me conhece pelo prenome. Não é defeito de fábrica oficial, mas a recorrência tá aí para quem quiser ver. Dica: troca de velas e bobinas dentro do prazo é obrigação, não luxo. Ignorar é pagar o dobro depois. Motor 4. Fiat Jeep 2.4 Tiger Shark. O comedor de óleo discreto. Esse motor equipou Compass, Renegade e até a Toro por anos. 2.4 aspirado. 4 cilindros, nome de animal selvagem. Parecia forte. E em estrada é tranquilo, respeitável, faz seu serviço. Só que tem um hábito incômodo.
ele bebe óleo. Não de forma escandalosa, mas o suficiente para deixar o dono nervoso. Entre cada revisão, o nível cai mais do que deveria. E quando o dono não percebe, chega lá embaixo e o motor agradece com um barulho seco que custa caro demais. A Stellantis já reconheceu problemas em algumas versões. Mas o recall não cobre tudo. E muita gente comprou usado sem saber que herdou esse costume do motor. Dica: com o Tiger Shark, checar o nível de óleo todo mês não é paranoia. É sobrevivência. E na compra do usado, exige laudo de consumo de óleo antes de assinar. Motor 5. Hyundai Kia 2.0 MPI. A batida hidráulica que assusta. Os coreanos evoluíram muito, mas esse 2.0 MPI que equipou HB20S, Elantra, Cerato e Sportage mais antigos, guarda um probleminha que os fóruns brasileiros conhecem bem. A batida hidráulica no arranque frio. É aquele som de pancada seca nos primeiros segundos depois de ligar o motor parado há horas. O taquinho hidráulico de válvula perde pressão de óleo e faz aquele toque-toque que deixa o coração na mão. Às vezes passa rápido, às vezes não passa nunca mais. Troca de tuchos hidráulicos pode sair entre R$ 2.500 e R$ 5.000, dependendo da versão. E quando você pergunta para o vendedor, ele jura que é normal. Spoiler, não é. Dica: ao ligar o carro parado, espera 10 segundos antes de acelerar. E se o barulho continuar depois de 30 segundos, leva direto para a oficina antes de virar problema maior. Motor 6. Fiat Firefly 1.0. O motor simples que complica. Prometeu ser a evolução do Fire. Mais moderno, mais eficiente. O Firefly 1.0 equipou Argo, Mobi, Cronos na versão básica. E é um motor honesto, não tem história de quebrar à toa. O problema é quando a revisão começa a atrasar. A falha de ignição aparece, a vela de platina dura menos do que deveria no calorão brasileiro e o fluxo de ar pode restringir com filtro entupido mais rapidamente do que o esperado. O resultado é aquela marcha lenta e regular que faz o carro parecer que vai morrer no semáforo. Não é caro de resolver, mas incomoda. E na revenda, qualquer marcha lenta e irregular espanta comprador mais rápido que vendedor, perguntando se quer fazer um test drive. Dica: Firefly pede revisão em dia. Simples assim. O motor não é caro de manter, mas só se você não deixar acumular o serviço. Motor 7. BMW N47. 2.0 a diesel. A corrente que ficou famosa no mundo todo. Esse aqui é internacional, famoso e chegou no Brasil junto com a promessa de diesel eficiente e refinado. O N47 equipou a Série 3, Série 5 e X3 importados por anos. Motor incrível em estrada. Silencioso, torque de sobra, consumo de fazer inveja. Só que tem um detalhe. A corrente de distribuição fica na parte traseira do motor. E quando ela estica ou arrebenta, o motor vai junto. A troca completa, quando o motor sobrevive, pode facilmente ultrapassar 15 mil a 25 mil reais em mão de obra e peças. E não é defeito raro, não. É quase ritual de passagem de quem tem esse motor acima de 100 mil quilômetros. Tem inscrito que resumiu bem. Achei que tinha comprado um BMW por bom preço. Descobri que comprei uma oficina com capô de BMW. Dica: BMW N47 diesel usado no Brasil é armadilha emocional. Só entra nessa se tiver laudo de corrente, histórico de revisão e grana separada para o inevitável. Motor 8. Renault 2.0. 16 válvulas. O motor que a injeção abandona na hora errada. Esse motor foi o coração do Scenic, Megane e Laguna por anos. 2.0 aspirado, 16 válvulas, soava bem no papel. E no começo da vida roda bonito. O problema começa quando os injetores resolvem fazer greve. A limpeza de injetor nesse motor não é só ligar um equipamento e tchau. Exige desmontagem parcial do coletor. E quando um injetor entope, os outros normalmente já estão reclamando. O pacote de 4 injetores revisados
pode chegar a 4 mil a 6 mil reais. E sensor de posição de árvore de manivela? Deus ajude quando esse resolve falhar a 110 por hora na rodovia. E aí tem o efeito colateral. Peça Renault dessa época demora para chegar, custa mais do que parece e a oficina não especializada muitas vezes chuta o diagnóstico. Dica: se aparecer um Renault 2.0 16V por preço tentador, lembra que a tentação tem um preço. Exige diagnóstico de injeção antes de fechar. Motor 9, Mitsubishi. 2.4, Mivec. O vazamento silencioso. O 2.4 Mivec equipou L200 Triton, Outlander e Pajero Sport por anos. Motor resistente, com personalidade, mas tem um costume que irrita. Ele vaza. Juntas, retentores, tampa de válvulas. Com o tempo, vai deixando rastro de óleo onde passa. Não é sempre que o motor quebra por isso. Mas o dono fica naquela paranoia de verificar o nível de óleo mais vezes do que olha para o celular. E quando o vazamento evolui para o coletor de admissão, a conta sobe rápido. Na revisão dos 100 mil, já pode se preparar para um investimento considerável só em vedações, retentores e juntas. E peça Mitsubishi fora do prazo? Aguarde. Dica: chão limpo é sinal de motor saudável. Se o 2.4 Mivec tiver mancha embaixo, pede laudo completo antes de qualquer negócio. Motor 10, Toyota, 2.0, Dynamic Force, o novo que já trouxe carbonização. Esse aqui é o mais recente da lista e o mais polêmico, porque Toyota tem fama de eternidade. O 2.0 Dynamic Force equipou Corolla Cross, RAV4 e a última geração do Corolla. Motor moderno, injeção direta, ciclo Atkinson. Maravilha na teoria. Só que injeção direta tem um efeito colateral que já é conhecido no mundo inteiro. Carbonização nas válvulas de admissão. Como o combustível é injetado direto na câmara, as válvulas não recebem banho de gasolina para limpar os depósitos. Com o tempo, carbono se acumula, a mistura piora, o motor perde eficiência e começa a engasgar. A limpeza de carbonização via jato de nozes nesse motor pode sair entre R$1.500 e R$3.000 e precisa ser feita a cada 60, 80 mil quilômetros. Muita gente não sabe, não faz. E aí reclama que o Corolla não anda mais igual. Tem inscrito que falou: comprei o Corolla Cross achando que ia ter motor para sempre. Aos 70 mil, aprendi o que é decarbonização. E aí, pessoal, Toyota é excelente, mas manutenção continua sendo obrigatória. Dica: com injeção direta, adicionar um aditivo de limpeza de válvulas a cada 10 mil quilômetros já ajuda muito. E programa a decarbonização no calendário. Não espera o motor pedir socorro. Então é isso. 10 motores que em 2026 estão cobrando a conta de quem não prestou atenção antes de comprar. Não é que todos eles são ruins. Alguns são ótimos quando mantidos direito. O problema é que a maioria dos compradores não sabe da existência desses detalhes até estar com o carro na oficina e o mecânico com aquela cara de "vai ser caro". E olha, saber disso antes vale muito mais do que descobrir na prática. Por isso o canal existe, para salvar o seu bolso antes que ele vire churrasco de mecânico. Sabe qual é a ironia de tudo isso? A maioria das pessoas passa horas pesquisando o preço do carro, negocia cada real do desconto, escolhe a cor com calma de quem está escolhendo apartamento, e aí ignora completamente o motor que vai determinar quanto ela vai gastar nos próximos 5 anos. É como pechinchar o preço do almoço e esquecer de perguntar se o prato vem com taxa de serviço escondida. Motor ruim não te quebra na hora. Ele te quebra aos poucos, em manutenção que acumula, em revenda que decepciona, em peça que demora e chega com preço de importada. É o tipo de prejuízo que aparece justamente quando você já estava achando que tinha feito o melhor negócio da sua vida. Porque carro certo não é só o que você consegue comprar. É o que não vai te custar caro para manter, para revender e para não arrepender. Estratégia começa antes da assinatura, não depois. Comenta aqui embaixo, qual desses motores quase te pegou? Ou já pegou? Pode assumir?
Esse é um ambiente seguro, exceto para quem comprou o N47 diesel sem pesquisar. Para esse, a gente manda um abraço fraterno e o número de um bom mecânico. Se inscreva no canal, compartilhe com aquela pessoa que está prestes a fechar um carro sem saber nada sobre o motor. Você pode estar salvando o financiamento dela sem ela nem saber. E o like você deixa aí, porque não pesa no bolso e ainda ajuda o canal a continuar entregando informação. Até o próximo!